História, história e cultura, história que apresenta os períodos, as suas divisões, as suas personalidades, os seus personagens. E agora vamos ver a questão da história a partir da história e tecnologia. Ou seja, vou discorrer um pouco sobre o início, os primórdios da tecnologia, bem como os avanços, desde os primórdios até a nossa era contemporânea, e os benefícios desse avanço, e como esses avanços são necessários, eles fazem parte, e eles demonstram uma evolução ao longo dos períodos da nossa história, da história mundial. Então, vamos seguir e discorrer um pouco sobre isso, a partir de algumas perguntas. A, a tecnologia, ela é sempre benéfica? É sempre a favor do homem, do ser humano? A tecnologia, ela é algo imprescindível nas nossas vidas? No auge agora aí de 2021, quais são os avanços, o que a tecnologia realmente tem sido nossa parceira, nossa aliada. Então, história de tecnologia, história da tecnologia. Vamos começar aqui a entender um pouco sobre este importante aspecto na nossa evolução, na história da humanidade, na história das civilizações e também ao longo da história antiga, medieval, moderna e agora contemporânea. A história da tecnologia é a história das ferramentas e das técnicas úteis para fazer coisas práticas. Relaciona-se intimamente com a história da ciência, que inclui a maneira como os seres humanos adquiriram o conhecimento básico necessário para construir coisas úteis. Aí essas coisas úteis a gente tem, né, os esforços científicos, especialmente nos tempos modernos, dependeram em regra de tecnologias específicas que permitiram aos seres humanos sondar a natureza do universo de forma mais precisa do que é permitida pelos nossos sentidos. Então, os avanços, a crescente modernização dos países, das diferentes culturas, da forma como nós comunicamos, da forma como nós transmitimos imagens, sons, e até aprendemos, tudo isso tem aí uma forte ligação, realmente realmente muito positivo, muito essencial toda essa tecnologia. E aí, sempre dentro do nosso pensamento crítico, desenvolvimento de pensamento crítico dentro do estudo da história, é importante pensar a questão de ter essa história, de ter esses avanços, de ter realmente a tecnologia para o bem, para o crescimento e para a sobrevivência da nossa e das futuras gerações. Porque em outros períodos, se nós formos realmente entender, né, se formos realmente verificar o que foi produzido, o que foi descoberto, muita coisa sempre nessas questões tecnológicas, nessa parte também científica, né, sempre em busca de salvar, melhorar a vida, a sobrevivência na Terra. Então é importante entendermos, estudarmos a história da tecnologia a partir desse, desse viés, né? Ou seja, dessa noção de cuidado, de preservação e de facilitar de uma maneira positiva a nossa vida na Terra. Os artefatos tecnológicos são produtos de uma economia, são uma força para o crescimento econômico
e constituem uma parte importante da nossa vida cotidiana. As inovações tecnológicas afetam e são afetadas pelas tradições culturais de uma sociedade. Então veja aqui, né? O que é cultura? A diversidade cultural. Notem que a história aplicada, a história que investiga, que tem detalhes, que procura voltar em períodos, os primórdios, novamente a gente vê aqui que essas inovações, esses avanços tecnológicos, eles estão ligados às tradições culturais. Então veja novamente a importância de se conhecer, de valorizar a diversidade cultural presente aí nas diversas partes, né, do nosso mundo. Elas são igualmente uma forma de desenvolver e projetar o poderio militar. Aqui nós temos uma questão que é muito importante quando a gente olha e entende a tecnologia para fins pacíficos, para o bem da humanidade. E aí então a gente pode pensar: será que realmente todo o desenvolvimento da tecnologia ele é realmente para fins pacíficos? Ele realmente é algo positivo? Então, o que a gente vê também, e precisa ter o olhar crítico, porque em vários momentos a gente vê países cada vez mais fortes em relação à força militar, à construção de armas nucleares. Então, acho que é também importante ter um senso crítico sobre a tecnologia, as inovações tecnológicas para fins pacíficos, não também para desenvolver grandes armas de destruição em massa, ou também para colocar em risco a soberania de alguns países, de algumas nações. Então, acho que isso é um desafio mundial para as diferentes culturas, para os diferentes países, nações, é esse sentido. A tecnologia ela está aí, ela é essencial, ela é crucial, mas há que se tomar muito cuidado com a forma como é desenvolvida, se é para realmente mostrar, apontar um caminho, ou para ser maior, para desenvolver uma soberania muito maior em várias outras partes do mundo. E aí vamos ver mais detalhes sobre, já que a gente está falando de inovações, da história da tecnologia, dessa evolução da tecnologia, importante perceber então essa força, né, que vem e que é realmente muito importante, e como que isso tem crescido, tem avançado ao longo dos períodos. Então nós temos aí na parte das tecnologias primitivas uma imagem, né, do início aí, né, da questão, né, aí bem interessante a roda. Olha só, essa aí, uma imagem das tecnologias primitivas lá nos primórdios, no início mesmo, né, de se pensar em favorecer, em criar algo que fosse realmente benéfico para determinada civilização, para um povo em um determinado período. Nós temos aí a roda, como está sendo exibido aí nessa imagem. E aqui então a gente vai. A roda foi inventada em 4000 a.C. e tornou-se uma das tecnologias mais famosas e úteis do mundo. Nós temos aí então, né, essa imagem, né, da roda no Museu Nacional de Teherã, né, no Irã, e, e é isso. Depois nós temos também a questão de alguns outros detalhes, né, como o fogo, usado desde o Paleolítico, possivelmente pelo Homo erectus, há 800 mil anos. Outro detalhe interessante, então já mostramos a roda, tem um detalhe, um estudo, estou explicando um pouco aqui também sobre a questão do fogo, e aí a gente tem
a questão das ferramentas de pedra, criadas possivelmente há 100 mil anos. Temos também o arco, a funda, que é do nono milênio antes de Cristo, o cobre, há 8 mil anos antes de Cristo, a agricultura, 8 mil anos antes de Cristo. Esses dados, essas datas, esses números, para a gente entender a questão do tempo, da cronologia, em um outro momento também eu vou discorrer, eu vou comentar, eu vou explicar mais sobre esse período, né, o que vem a ser antes de Cristo, depois de Cristo, vou estar também explicando um pouco sobre isso. Então aí a roda, né, 4 mil antes de Cristo. Temos também aí a escrita 3.500 anos antes de Cristo, o bronze 3.300 anos antes de Cristo, temos aí o ferro 1.500 antes de Cristo, a catapulta 399 anos 399 antes de Cristo e a ferradura 300 antes de Cristo. Então, todos esses artefatos, todas essas isso foi sendo criado e já mostra aí, né, que as primeiras civilizações já foram aos poucos mostrando aí que esse desejo, essa necessidade de desenvolver, de se desenvolver, de sobreviver, de criar também uma defesa para ali o seu espaço, para defender os seus. Então, aos poucos, essas descobertas, essas criações foram sendo colocadas, foram sendo difundidas na história aí, né, da tecnologia ao longo aí dos períodos. Então, outro detalhe interessante aqui, né, na tecnologia pré-histórica, né, mais uma imagem aqui, nós temos a Vênus de Willendorf. Então, em alguns pontos aqui da explicação do texto, eu apresento aí algumas algumas imagens históricas marcantes, sobretudo que tem aí o seu lugar, o seu espaço na história, por essa questão de estar realmente intimamente ligada com o desenvolvimento tecnológico, com o avanço, com o desenvolvimento da tecnologia. Então, a Vênus de Willendorf. Embora não existam registros escritos relativos ao tempo pré-histórico, podemos ter uma ideia a respeito de como o mundo e seus mecanismos foram compreendidos ou interpretados pelo homem pré-histórico através de evidências diretas e indiretas. Um breve início à tecnologia na época pré-histórica foi com as técnicas avançadas para lançar pedras, criando ferramenta. A evidência direta inclui as pinturas rupestres encontradas na Espanha e na França e outras obras de arte, como, por exemplo, a Vênus de Willendorf. Então, vejam, essas pinturas, esses elementos nos ajudam os historiadores, nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a forma, né, de ser e de estar dessas civilizações e também o esforço deles para ter algo que fosse maior, benéfico, que realmente criasse uma forma de deles sobreviverem, caminharem, conquistarem outros lugares. Então, essa tecnologia primitiva, se a gente for comparar, olhar com que nós chegamos, que nós temos hoje no auge da contemporaneidade, realmente é algo assim muito, muito grandioso. E aí, então, nesse sentido, é importante valorizar, entender essa cultura,
esse desenvolvimento tecnológico, esse esforço de, vamos dizer assim, né, de criar, de inventar, de facilitar e de avançar, e trazer isso para a nossa realidade hoje num sentido de ter os aparatos tecnológicos, as ferramentas, como um bem de construção e de crescimento da humanidade como um todo, sempre levando em consideração e respeitando a diversidade cultural, a cultura existente em cada nação e também os desejos, né, de ter e se desenvolver como uma vida pacífica, com realmente um conhecimento mais pacífico. Temos agora, então, as outras evidências diretas são constituídas por ossos, como os que foram objeto de trepanação, múmias e ferramentas antigas. Apesar da relativa falta da evidência direta sobre o conhecimento possuído pelo homem pré-histórico, as tecnologias pré-históricas sobreviventes também permitem conjecturar sobre a compreensão do mundo nessa era, sempre reforçando a questão da compreensão do mundo, né? Não somente hoje, a gente tenta cada vez mais entender o que estamos vivendo, o que estamos descobrindo, o que queremos, aonde que a humanidade vai chegar. Então, com certeza, cada etapa, cada período histórico, cada civilização traz também consigo essa busca, essa questão da compreensão do mundo. Então, nós temos que, um detalhe importante, veja, a sobrevivência era a prioridade, mesmo hoje. Com o grande, aí nós temos um fato marcante, um fato muito forte, né? Com o grande tsunami de 2004, os ilhéus de Andaman recordaram os conselhos dos seus antepassados. Foram para as elevações e sobreviveram ao tsunami, como seus antepassados fizeram em tempos imemoriais. Essas pessoas relataram esse conhecimento às tripulações do avião de resgate que estavam pairando sobre as ilhas de Andaman, após o avião ter sido atacado pelas suas setas. Embora não haja nenhum registro escrito da inovação tecnológica de alguns povos ou culturas, existem provas dos seus empreendimentos na exploração. Então veja aqui, inovação tecnológica, estudar, analisar, investigar, ter a curiosidade também de descobrir, né, como esses outros povos eles tinham aí e faziam as suas descobertas tecnológicas, criavam aí os seus medicamentos. Então, acho que a grande questão é o desafio que se tem para encontrar, né? Nem tudo isso foi registrado, tem-se imagens, tem algum escrito, algo que ficou para a gente analisar, para a gente investigar mais a fundo, ou até para estudar, né, com mais detalhes. Mas, de toda maneira, essa explanação, essa aula sobre história e tecnologia, história da tecnologia, esse breve apanhado que eu estou fazendo de outras etapas, de outros momentos, de outras civilizações, é para que nós nos orgulhemos do que a humanidade produziu e está produzindo no auge aí, né, da nossa contemporaneidade. Então, acho que é importante valorizar isso e sempre usar para o bem, não para a dominação ou para se expandir e ser algo que crie uma dependência econômica em relação a outros países, a outras culturas. Então, embora não haja nenhum registro escrito da inovação tecnológica de alguns povos ou culturas, existem provas dos seus empreendimentos na exploração,
Os povos malaios, por exemplo, espalharam-se pelo arquipélago da Malásia, atravessaram o Oceano Índico até Madagascar e também atravessaram o Oceano Pacífico, o que exigiu conhecimento das correntes oceânicas, dos ventos do velejamento, do movimento das estrelas, da navegação celeste e dos mapas estelares. Então vejam aqui, o ser humano na Terra, no nosso planeta, dia, noite, a questão do tempo, do movimento, esse caminhar do ser humano, das civilizações, de um local para outro, veja que aparece aqui, né? E eu vou discorrer um pouco, vou explicar, vamos entender que esse anseio do ser humano na Terra, não somente hoje, mas em outros períodos, tem a questão de olhar o céu, olhar a imensidão das estrelas à noite e se perguntar, né? O que é isto que está no céu à noite, as estrelas, esse movimento das estrelas? Então, aí a gente tem um olhar, uma ideia, uma busca também de compreender esse movimento que está além do cotidiano, da vida de cada ser que habitou e que habita nessa terra, né? Essa questão de entender o movimento também do espaço, né? Do universo. E aí aqui a gente tem então, né? Um pouco, já que apareceu aqui navegação celeste, mapas estelares, nós vamos aqui então entendendo. Os mapas estelares não eram feitos de papel, mas sim com cordas, varas e conchas. Os seus arcos eram de classe oceânica. Há milhares de anos, né, bem antes da tecnologia marítima do Ocidente ser capaz dos descobrimentos marítimos. Então, veja, se lançar, a gente tem essa questão também que o ser humano, ele tem e continua tendo essa busca por investigar, por conquistar, por entender, por compreender, por se desenvolver. Então, aí aparece um outro ponto essencial, outro ponto-chave aqui, que é a questão dos descobrimentos marítimos. Então, antes deles, provavelmente pela caça e pela coleta, os aborígenes australianos e os índios americanos contornaram os continentes para povoar suas partes do mundo. Uma viagem de dezenas de milhares de quilômetros e que pode ter levado milhares de anos. Então vejam, hoje, no auge, né, da nossa era contemporânea, o deslocamento, o transporte, ele é altamente avançado e nos permite ter um deslocamento, um bom deslocamento, mas aqui, nesse registro aqui, a gente vê que esse deslocamento para uma outra parte do mundo, nesse período aí não se conhecia outras regiões, estavam em busca de se conhecer, então a gente vê aí que eles foram realmente grandes desbravadores, porque eles foram além, né, dos seus domínios, e para chegar em outras terras, para conhecer, eles tiveram que realmente se deslocar muito, tiveram que estar bem, caminhar muito, enfrentar, né, a questão da força do mar. Então a gente tem aí grandes conquistas, grandes desafios também que esses povos aí tiveram que enfrentar. Na Mesopotâmia, né, nós temos aqui os babilônios forneceram elementos para a ciência no seu estado nascente, onde vários povos, como os sumérios, deixaram contribuições à geografia. Todas as tecnologias vinculadas à manutenção e expansão das cidades, inclusive aquelas relativas à medicina, que envolve a prevenção de moléstias, que afetam grandes concentrações humanas, já se encontrava presente em alguns costumes de alimentação. Então vejam aqui também outro elemento que
que aparece, que é a questão aí, né, da medicina. Então, quando estudamos, vamos debater, conhecer mais, analisar, projetar a tecnologia, a gente tem também esse lado da tecnologia, não só para movimentar, para criar defesa, para criar comunicação, para criar também essa questão aí, né, da medicação, daquilo que cura, daquilo que melhora, daquilo que protege o ser humano contra as doenças. Então, a tecnologia, esses avanços, eles devem caminhar mais também por essa linha, por esse sentido de gestar, desenvolver recursos também para a medicina. Então, ó, a medicina que envolve a prevenção de moléstias, ó, que afetam grandes concentrações humanas. Então, essas moléstias, ó, hoje, no auge de 2021, nós estamos aí enfrentando essa pandemia, agora que está surgindo aí as vacinas, começa a vacinar as pessoas, a população, os pais aos poucos estão vacinando. Então a gente vê que essas moléstias, elas já existiam em outros períodos, elas causaram muita dor, sofrimento, mortes, né? Mas a tecnologia, a busca, né, de desenvolver aí uma medicina, a cura, né? Criar os medicamentos, eles estão presentes na história, no desenvolvimento da civilização aqui. Outro detalhe importante aqui, né? Os fundamentos, então aqui a gente já falou, né, da medicina, das tecnologias vinculadas à manutenção e expansão das cidades, dos deslocamentos que esses povos tiveram que fazer, o tempo que eles gastaram para isso. E aqui agora também a gente tem uma noção, né, da questão dos números, né? Então aqui, ó, os fundamentos da matemática foram estabelecidos pelos antigos sumérios e babilônios, que viveram no segundo milênio antes da nossa era. Então, veja, novamente aparece aqui essa questão, né, de uma data, de um período mais específico. Então, toda essa questão, né, que viveram no segundo milênio antes da nossa era. Então, depois a gente vai entender, né, o que é a nossa era, segundo milênio, antes, depois de Cristo, tudo isso também será discorrido. E aqui estou falando um pouco, explicando sobre grandes civilizações, sobre civilizações que deixaram grandes marcas, né, registros, descobertas. Então, agora aqui também falar sobre uma grande civilização, né, que é a civilização egípcia. Então, vou discorrer um pouco sobre o Antigo Egito. Os egípcios inventaram e usaram muitas máquinas simples, como a rampa e a alavanca, para auxiliar os seus processos na construção. O suporte de escrita egípcio, feito do papiro, e a cerâmica foram produzidos e exportados para toda a bacia do Mediterrâneo. A roda, contudo, só chegou quando invasores estrangeiros introduziram a quadriga. Também características sobre a Europa tribal. Por volta de 1000 antes de Cristo a 500 antes de Cristo, as tribos germânicas tiveram uma civilização da Idade do Bronze, enquanto os celtas estiveram na Idade do Ferro, na época da cultura de Hallstatt. Posteriormente, as suas culturas entraram em colisão com as práticas militares e agrícolas dos romanos há 2000 anos. Então vejam aqui, a gente tem, né, a questão aqui do Egito, da Mesopotâmia, e nessa busca, né, por criar
e descobrir artefatos, se movimentar. Então a gente tem também aqui, em alguns momentos, esta colisão, né? Ou seja, esse atrito de uma civilização, de uma cultura com outra cultura. É o que a gente já percebe aqui, né? Posteriormente, as suas culturas entraram em colisão com as práticas militares e agrícolas dos romanos. Isso há 2000 anos. Mas o tempo e os recursos necessários para conduzir a ciência tiveram que decorrer gradualmente. Ah, então, vamos ver um pouco aqui sobre a Roma, né? E aqui, novamente, uma imagem, uma curiosidade sobre a Roma antiga. Então, veja, a gente já falou um pouco sobre a Mesopotâmia, sobre o Egito Antigo, e aqui também uma grande civilização, né? E tem um traço aqui, né? Uma estrada romana de Pompeia. Então, veja aqui essa imagem, uma imagem importante, histórica, da estrada romana de Pompeia. Vamos entender um pouco mais sobre a civilização romana. Aí a gente nota, importante observar e ter atenção que essas civilizações elas desenvolveram aí na tecnologia, nos artefatos, na movimentação, em busca de conquistar novas terras, né? Então, sobre a civilização romana aqui, né, nós temos, né, arquitetura, engenharia, construção de estradas, agricultura, metalurgia, leis relativas à propriedade individual, cantaria, engenharia militar, fiação e tecelagem. Porque Roma Antiga se localizava numa península vulcânica com areia que continha grãos cristalinos adequados. O betão que os romanos inventaram era particularmente durável. Alguns dos seus edifícios duraram 2000 anos. Então, veja que as construções também eram e chamam a atenção pela força, né? E pelo tempo que duraram, que resistiram. Isso, se a gente for olhar, né, ao longo dos séculos, dos períodos, realmente é um tempo considerável, é algo assim realmente muito grandioso e que chama a atenção, mesmo por serem povos considerados num período ainda primitivo, de não terem ainda tanto conhecimento, acesso e também uma união para desenvolver algo maior, mas com certeza essas construções elas demonstram aí já uma capacidade muito grande, né, de se estabelecer, de se instalar, né, voltando aqui na, na estrada romana, né, de Pompeia. Então, algo bem interessante e que a gente faz esse resgate, né? Faz esse estudo, volta nessas questões para ver a grandiosidade e o que eles nos deixaram, né? E como que hoje, no auge do nosso período, nós também continuamos com grandes construções, com grandes avanços. Os romanos percebiam de hidráulica, né? Ou seja, conheciam de hidráulica, né? E construíram fontes, chafarizes e as termas romanas, que se tornaram a imagem de marca da sua civilização. A falta dos banhos públicos marcou o fim da civilização romana. Mas alguns banhos romanos, por exemplo, Portugal e Inglaterra, duraram até aos dias de hoje. Então aqui a gente tem um pouco também da cultura, né? Uma curiosidade da Roma Antiga, né? Essa questão aqui, né? Dos banhos romanos. Outra grande civilização que a gente já falou, né, no início, né, também do que é cultura, da diversidade cultural, dos primórdios das civilizações com as suas culturas locais específicas, né? É essencial estar falando aqui também, né, da Grécia Antiga. E aqui a gente já vai ter, nós vamos discorrer e ver que os povos gregos, né, a Grécia Antiga traz consigo
uma noção maior, né, do que está além do céu, né, que é a questão dos astros, da astronomia, do universo, das estrelas. Então, é uma parte bem importante, essencial aqui. Os astrônomos gregos, com base em teorias da astronomia e matemática, desenvolveram um mecanismo conhecido como anticitera, feito com uma liga de bronze de estanho baixo. Uma máquina de relógio projetada para prever as datas dos eclipses lunares e solares, rastrear os movimentos sutis da Lua através do céu e calcular as datas dos eventos, construído por volta de 205 a.C. Então, aqui nós temos um outro ponto de tudo que já foi colocado, mas deixar aqui em destaque, né? O tempo, né? O que é o tempo, esse alcance do tempo, o tempo não para onde que vai a questão de aproveitar o tempo, de se ganhar tempo, né? Então aqui a gente tem aí uma máquina, né, de relógio, uma busca, né, de registrar aí o tempo, calcular o tempo, entender o início do dia, o início da noite, o fim do dia, né? O fim da noite. Então aqui a gente tem a noção da máquina de relógio, que foi construída por volta de 205 antes de Cristo. E isso é um fato, uma invenção, uma busca de ser, de estar, de compreender e de se organizar no tempo e no espaço, né, que na Grécia Antiga foi descoberto. Aqui nós temos um mapa, né, um fragmento, um espaço, né, uma foto da Índia antiga, né? Então, veja, com a explicação, né, o mapa da civilização do Vale do Indo. Então, aqui a gente tem, só focando, né, a Índia antiga, o mapa da civilização do Vale do Indo. Até aqui, já discorremos, então, sobre a Roma antiga, e alguns aspectos interessantes, elementos da cultura, como construções, essa busca também de construção de armas, de defesa e também de conquista. Na parte, só para ressaltar, né, voltar um pouco aqui, né, todo esse nosso estudo, nós temos a parte aqui também da Grécia Antiga, dos gregos, com já uma busca, né, para entender mais sobre as estrelas, os astros, registrar o tempo, calcular o tempo. Então, agora vem aqui a questão de explicar, vou explicar, sobre a civilização do Vale do Indo. Bem situada e com muitos recursos, constituiu uma lição de sanidade e planejamento urbano. Então, vejam aqui que entender a história, a aplicação da história, o que a história estuda, investiga. A história hoje, a gente também tem uma ligação aqui em relação à geografia, aos espaços, à localização e também às rotas. Então é importante também entender que esse caminhar, esse desenvolver das civilizações, dos primórdios até hoje, tem também um destaque e é necessário também entender um pouco também da geografia, né, que tem que dialogar, né, buscar o diálogo aí com a história. Aqui se encontram dos primeiros exemplos, né, de esgotos fechados, de banhos de celeiros públicos e etc. Um painel encontrado em Mohenjo-Daro descrevendo um ofício de navegador. Mostra embarcações de muitos tipos. Então aqui a gente tem, né, essa busca por estar e se colocar nos mares, né,
pelas grandes navegações, por navegar, né, construir, né, e edificar construções navais capazes de deslocar, né, fazer com que o homem se deslocasse através dos mares, algo desafiante, algo muito ainda desconhecido, mas aí a gente tem também essa questão, né, da navegação. A sua construção é descrita em pormenor no Yukti Kalpataru, um antigo texto indiano de construção naval. Nesse tempo, quando não existiam escolas, era um importante local de aprendizagem no mundo antigo. Então veja que esse aprender, né, esse conhecer, essa busca de diálogo sobre invenções, construções capazes de se lançar ao mar, capazes de deslocar de uma determinada localidade a outra, de calcular e medir o tempo, de prever o tempo, de entender essa movimentação também dos astros, isso era algo que era discutido também entre eles, né? Ainda não se pode dizer, né, aqui, como a gente está vendo aqui um outro detalhe, um outro aspecto interessante, escolas, a gente vê aqui nesse escrito, nesse texto base, que eu vou estar deixando depois a referência, né, que eu fiz esse estudo, essa pesquisa, a gente tem aqui então a questão das escolas. Logicamente também que como que era, né, como que se desenvolvia essa aprendizagem, né? Então, que é muito importante não só hoje na nossa atualidade, né, nos nossos dias atuais, contemporâneos, mas também essa aprendizagem e se reunir para ensinar, passar e transmitir conhecimento, já se tinha aí uma busca, né, um esforço, uma organização para desenvolver isso. Nesse sentido aí, né, do aprender, do desenvolver e de avançar. Então voltando aqui, é uma parte muito importante. Né? Um antigo texto indiano de construção naval nesse tempo. Quando não existiam escolas, era um importante local de aprendizagem no mundo antigo. Era o centro do ensino, era o centro do ensino para sábios de toda a Ásia. Muitos estudantes gregos, persas e chineses aprenderam aqui com grandes mestres, Kautilya, Panini, Jivaka, Vishnu Sharma. As técnicas de construção e a arquitetura indianas, compendiadas nos vastos Shastra, incluíam detalhes e plantas baseados em princípios científicos como a resistência dos materiais, a altura ideal da construção, a presença de fontes de água adequadas e a luz que preserva a higiene. Então, a gente vê aqui todo um senso, né, de inteligência, de conservação, de construção, de preservação, né? E, novamente, né, a questão, né, dos princípios científicos, ou seja, ciência, tecnologia, a luz, né, que preserva a higiene, tudo isso já foi também, aos poucos, criado, colocado, né, em favor, né, da sobrevivência dessas diferentes civilizações. Aqui agora a gente está falando um pouco sobre a Índia, né, sobre os indianos, nesse período que é importante, que está registrado também aí na história aí ao longo dos períodos. Então, é uma das primeiras ciências da construção a ser assim tão completa. O Yukti Kalpataru, compilado por Borra Narapati, trata da construção naval. Então, aqui a gente tem também essa importância, né, e ver que navegar, se lançar ao mar, né, construir, vamos dizer assim, né, algo que fosse capaz de se lançar ao mar, é algo que realmente eles tinham essa preocupação, esse interesse e se esforçaram para construir, né, ter esse meio de se locomover e de navegar. Mais alguns detalhes, algumas curiosidades, elementos importantes e que são marcantes
na antiguidade da Índia, né? Então nós temos aqui, né, sempre à luz da cultura, da diversidade cultural, e no caso aqui a cultura da Índia antiga. Nós temos aqui a cultura da antiguidade indiana foi sempre muito variada na escolha das especiarias, dos condimentos e dos artigos ornamentais, pois a Índia era a origem do óleo de palma e do coco, do indigo e de muitos outros pigmentos e corantes vegetais, como o cinábrio. Muitos dos corantes foram usados na arte e na escultura. O uso de perfumes mostra algum conhecimento da aplicação das tecnologias químicas, particularmente nos processos de destilação e purificação. Então, vejam, toda essa parte aqui dá um destaque, né, que já estava, e acrescentar mais outras partes. Então, o uso de perfumes mostra algum conhecimento da aplicação das tecnologias químicas, particularmente nos processos de destilação e purificação. Então, veja, tecnologias primitivas de diferentes povos, civilizações, diferentes culturas, mas aí a gente vê um avanço, um cuidado, um uso, né, dessas tecnologias, não somente para locomover, para edificar, construir, mas também para conservar, né? Para limpar, para purificar, para destilar, como a gente está vendo aqui dentro da cultura indiana. Então, Grécia Antiga, Roma Antiga, Índia Antiga. Por que esse estudo mostrar, por que a demonstração, a explicação, essas curiosidades dessas civilizações nos seus primórdios? É porque daqui a pouco, quando nós formos novamente desenvolver o olhar, o senso, o pensamento crítico sobre essas civilizações hoje, né? Sobre esses países, sobre essas culturas hoje, nós vamos perceber aí o quanto que mudou e ainda vai mudar e ainda vai ser escrito, descoberto e vai aparecer mais e maiores tecnologias de várias formas e isso é muito importante aqui. Então nós temos aqui agora a China antiga. Segundo o investigador Joseph Needham, os chineses foram pioneiros em muitas descobertas e desenvolvimentos. Os principais contributos tecnológicos da China antiga incluem os detectores de sismos, fósforos, papel, o ferro fundido, o arado de ferro, o carro de mão, a ponte suspensa, o paraquedas, o gás natural como combustível, a bússola, a hélice, a besta e a pólvora. Então a gente vê já uma cultura, uma civilização realmente já com avanços e avanços assim no sentido de desenvolver realmente armas, de desenvolver a questão do ferro, do carro de mão transporte, a questão do combustível, a bússola, a questão de localizar, saber a rota, entender a rota. Então aí aqui a gente tem realmente detalhes, elementos importantes e essenciais. China medieval. Aqui a gente tem um mapa, né, uma imagem, uma carta realizada após uma das expedições de Zheng He. Então, ou seja, essas navegações e se lançar aí, né, em busca, né, de novas terras, de novas tecnologias ou de algo que enriquecesse, de que fosse importante, interessante para a sua cultura. Então, a gente tem aqui também, né, mais uma curiosidade, um elemento, né, de que esse povo também, né, os chineses também se lançaram, né, buscaram aí, através das expedições,
está encontrando, conquistando novos espaços aí. E aqui então a gente tem, né, um foguete de combustível sólido, foi inventado na China por volta de 1150, cerca de 200 anos após a invenção da pólvora, que era o seu principal combustível, e 500 anos após a invenção dos fósforos. Ao mesmo tempo que a época dos descobrimentos tinha lugar no Ocidente, os imperadores chineses da dinastia Ming também organizaram expedições. Então, veja, o Oriente aqui, né? China, essa região da China, e também uma outra parte do Ocidente. Então, aí a gente tem uma busca, né? Uma necessidade, um interesse de explorar, né? Os navios, de se lançar ao mar, né? Em busca, né, das diferentes rotas, de desbravar e de conhecer tudo o que tinha, né? E que essas novas culturas, esses outros países, civilizações ainda não descobertas, tinham para oferecer. E aí aqui a gente vê, né, que ó, os navios de Zheng Mi chegaram a alcançar a África, mas as expedições deixaram de ser financiadas, sendo abandonadas. Quando os navios de Fernão de Magalhães chegaram ao Brunei em 1521, encontraram uma cidade rica, que tinha sido fortificada por engenheiros chineses e protegida por um quebra-mar. Antônio Pigafetta anotou que muita da tecnologia do Brunei era igual à tecnologia ocidental desse tempo. Então, veja, aqui a gente tem, né, a proteção, as construções no mar, tudo já mostrando aí uma grandiosidade, uma capacidade mesmo, né, de edificar, de construir, de defender, de proteger. Então, isso aqui a gente vê que tanto povos do Ocidente como do Oriente, como está registrado nessa parte aqui do texto, tinham, né, esse cuidado e já também essa inteligência para estar colocando isso em prática. Também havia mais canhões no Brunei do que em navios de Magalhães. E os comerciantes chineses no corte do Brunei tinham lhes vendido óculos e porcelana, que era uma raridade na Europa. Então a gente vê aqui, né? O Ocidente, mais a parte da Europa, e o Oriente, a China. Então aqui a gente vê aqui, né? Ó, e os comerciantes chineses na corte, melhor dizendo, na corte do Brunei, tinham-lhes vendido óculos e porcelana, que era uma raridade na Europa. Então a gente vê já também uma busca, né, de troca de tecnologias, de, de artefatos para facilitar o uso, a visão e garantir também a vida e a sobrevivência, né, desses povos, tanto no Ocidente como no Oriente. Contudo, a base científica para esses desenvolvimentos tecnológicos parece ter sido muito tênue. Por exemplo, o conceito de força não foi formulado claramente em textos chineses desse período. Outras descobertas e invenções chinesas do período medieval, segundo a pesquisa de Joseph Needham, incluem o barco movido à roda de paz, a imprensa, a tinta fosforescente e a cadeia dentada e a roca de fiar. Um pouco também sobre as civilizações andinas, nós temos aqui uma imagem, né, de Machu Picchu, algo também que mostra aí uma civilização já antiga, mas já também muito com avanços, com construções, com estudos, com descobertas nas diversas áreas científicas e tecnológicas, já apresentando aí também uma grande capacidade, né, e um grande interesse também, né, de se instalar, de viver e sobreviver em uma determinada região. Os conhecimentos de engenharia dos Incas eram grandes, mesmo quando medidos pelos padrões de hoje. Um exemplo é o uso nas suas construções de peças pesando mais de 1 tonelada, por exemplo, Machu Picchu no Peru. Colocadas de tal forma juntas que nenhuma lâmina
cabe entre elas. As aldeias usaram canais de irrigação e sistemas de drenagem, tornando a agricultura muito eficiente. Os andinos também dominavam a metalurgia, possuíam grande experiência no trabalho do ouro, da prata e do cobre, que sabiam utilizar, juntamente com o estanho para obter bronze. Os povos andinos têm usado metais nativos desde os tempos antigos, como recentes achados de artefatos de ouro na região andina, datados de 2155 a 1936 antes de Cristo. Descobriram a platina e a utilizavam como substituto da prata. Então, o que a gente tem aqui é uma importante exposição, considerações, esse recorte, esse estudo, a partir desse texto, do que foi mostrado aqui sobre diferentes civilizações em períodos marcantes da história e da cultura humana. Os objetivos são de que o que temos hoje e o que já conquistamos e que estamos por conquistar ainda mais, não devem ser apenas para fins de poder militar, ou de uma expansão econômica, deixando de lado vários outros países e nações que ainda não têm tanto desenvolvimento. Ainda hoje, né, na idade contemporânea, a gente tem países, né, grandes potências, com uma alta tecnologia, e já outros países que ainda, mesmo nesse auge, não tem uma tecnologia tão difundida, isso tanto na parte da ciência, dos medicamentos. Então é importante que as nações continuem a desenvolver tecnologia, continuem a se desenvolver, mas não para fins de se fechar e deixar as outras nações, civilizações de lado. É importante reforçar aqui esse estudo, essa volta a grandes descobertas, eventos de civilizações antigas, trazendo para a nossa realidade hoje, que é mais avançada, porém, nem sempre é utilizada, distribuída da melhor maneira, de uma maneira que é difundida para todos. Então, entender a tecnologia, a forma como ela é aplicada hoje, reflete na forma como ela foi desenvolvida e foi criada em outros períodos da história, em que eles procuraram se locomover, procuraram sobreviver, procuraram também curar doenças, né? Então, o que fica aqui é essa questão, né? O que é a tecnologia hoje, né? Os avanços, esses avanços, eles estão sendo utilizados para uma edificação, para uma construção de uma maneira geral, ou eles estão sendo, em vários momentos, utilizados para desenvolver armas em destruição em massa, estão sendo utilizados para fins não tão bem claros, né? Não fins que, ao invés de edificar, de construir, podem gerar mais guerras e mais conflitos. E isso a gente não quer que ocorra, pois a gente busca aí, né, a construção, a edificação e a sobrevivência dessa geração e também das futuras gerações.